Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E agora, Vanessa, sobre o nosso tema, sobre enfraquecer aí essa relação pais e filhos, eu quero já te perguntar, porque é um assunto que temos debatido aí já há 5 semanas, né? Está completando a 5ª semana, num seminário que fazemos lá, estamos promovendo lá no Culto da Família, sobre esse relacionamento pais e filhos. E é algo que a gente precisa despertar no nosso telespectador, ou na Igreja de Deus, é que todo cuidado com os filhos é pouco. Aí eu quero te fazer uma pergunta, Vanessa. O que para você significa educar os filhos? Isso. Gente, educar filhos, Serginho, é um grande desafio, é um desafio diário. E a Bíblia fala que nós devemos caminhar, né? O apóstolo Paulo diz, né, Serginho, caminhar com os olhos para o alto, não é? Para vencer tudo aquilo que nós precisamos de conquistar no nosso dia a dia. Então, cuidar dos seus filhos, educar seus filhos é um desafio e eu te convido a não desistir. É muito fácil, Sérgio. Eu acho fácil, por exemplo, quando você tem um filho que é quietinho, que não te dá nenhum problema, aquela criança que cumprimenta todo mundo, aquele docinho, que delícia ser mãe de um menino assim. Mas quando o seu filho, ele requer um pouco mais de atenção, ele se torna um desafio, você realmente tem que levantar todos os dias e ser perseverante. Deus tem falado muito sobre a perseverança no meu coração, de você prosseguir para o alvo todos os dias, que é Cristo, e Cristo em nós, Ele nos capacita a vencermos esse desafio que é criar filhos. E educar o seu filho requer muito de você, né, de nós enquanto pais. Ensinar o filho no caminho que deve andar não é uma tarefa tão fácil. Você acha fácil, Serginho? Não, de jeito nenhum. Então, para você educar o seu filho, você precisa dedicar a ele tempo. Estar com ele acompanhando a rotina diária, sabe? Estabelecer limites. Educar filhos é você dizer não. Gente, o não, ele faz parte. É você favorecer o seu filho para que ele seja uma pessoa autônoma, não entregar tudo pronto na mão dele. Isso significa amar. Então, educar filhos é uma tarefa complexa. Eu acredito que para você ser um bom educador de filhos, você precisa de estar bem consigo mesmo. Muitas vezes os pais, eles não conseguem fazer um bom trabalho na tarefa de educar os filhos porque eles estão longe de Deus, longe do propósito que Deus tem para a sua vida. Então, quanto mais perto de Deus, mais o Senhor, através do Espírito Santo, vai poder te instruir a ser um bom pai e uma boa mãe, que é, sim, um grande desafio, né? Agora, Vanessa, isso é legal a gente sempre poder dizer, Vanessa, sobre esse aspecto, porque às vezes eu não gosto da expressão criar filhos, por exemplo, Serginho. Criação de filhos. Criar, todo mundo cria. Um animal a gente cria. É verdade. Agora, quando a gente fala dos filhos, a gente precisa estabelecer essa especificidade que é o educar. Porque o educar, para nós, humanos, filhos de Deus, significa também, dentro de tudo isso, o criar também. Mas aqui eu vejo, assim, é questão de expressão. Quando você fala assim, criar filho, é criar um animal. Que você cria animais. Mas quando você cria o seu filho na maneira de Deus, você educa o seu filho. Sim. Agora, quando a pessoa cria, estou criando aqui, está criando. Mas se você cria, você vai educar na maneira que Deus tem para Porque que você tem aquelas faça. expressões chulas, aquelas expressões jocosas que sempre dizem, pai é o que cria, como se fosse assim. Não. Essa expressão educa, ela é tão linda, ela é tão rica, tão profunda, que é sensacional. Acho que a gente tem que frisar isso aí. E também soa melhor nos ouvidos da gente, é mais gostoso de ouvir falar e educar o filho, né? Até porque nós precisamos dessa palavra educação em tudo na nossa vida. É verdade. Não é verdade, É Vanessa? verdade, Serginho. Agora, Vanessinha, a gente pensando assim sobre essa educação, o que no dia a dia pode cooperar para trazer assim essa distância, para que os pais cometam esses erros com seus filhotinhos? Uma das coisas que mais tem favorecido para que nós pais venhamos cometer erro na educação dos nossos filhos é essa questão de inúmeras atividades que a gente desempenha durante um dia na nossa vida. Então, quanto mais coisas você faz, menos tempo você diz que tem com o seu filho.
Então, para você ter tempo, você tem que colocar isso como prioridade. O pai que tem tanta coisa para fazer, eu acho que a maioria de nós fazemos tantas coisas, nós precisamos realmente buscar equilíbrio em Deus, porque esse número de atividades que a gente tem, gente, faz a gente ficar super estressado. E quando você fica estressado, você fica sem paciência. Então você vai errar, porque a sua falta de paciência vai fazer, às vezes, você não ouvir o seu filho, você não se comunicar com ele. E comunicar é uma arte, é você olhar nos olhos, é você falar palavras com amor, com dedicação, é você ouvir, às vezes, aquilo que está oculto nos gestos do seu filho. Então, o estresse deixa você apavorado com o seu tempo, você não presta atenção no seu filho, você não se comunica com ele. Às vezes, por estar estressado, você fala coisas que não devia falar, você não deixa o seu filho ter autonomia, você começa até, às vezes, a fazer algumas atividades que deveriam ser do seu filho fazer pelo próprio sentimento de culpa da sua ausência. Então, o estresse faz com que você não corrija, com que você não dê limite e muitas vezes que você enche o seu filho de presente porque você não está sendo um presente na vida dele. Então tome cuidado, pai e mãe que está nos ouvindo, porque o afeto, esse vínculo afetivo, ele é construído no dia a dia. Quando a criança acabou de nascer, você já não tem um vínculo afetivo. Isso é construído diariamente através de uma presença saudável do pai, da mãe, do amor, da dedicação, de palavras de afirmação. E quando você deixa que tudo roube esse tempo de estar com seu filho, aí você vai perder o vínculo, vai perder o afeto com ele. Seu filho vai ficar prejudicado e você também, né? Uma barreira, um muro foi construído, né? Eu gosto de falar a questão do tempo, Serginho, porque às vezes muitas pessoas acham que eu não converso com meu filho porque eu não tenho tempo. E isso não é verdade, sabe? Porque eu já atendi família, Serginho, que cada pessoa, estava todo mundo em casa, mas cada um no seu quarto, cada um ali com o seu tablet, com a sua televisão. Então eles não se reuniam, não porque não tem tempo, mas porque priorizaram outras coisas. Então nós, enquanto pais, para que tenha esse vínculo afetivo, esse contato com seu filho, é muito importante que você priorize estar com ele. E estar mesmo, olhando nos olhos, conversando, procurando saber o que aconteceu no dia dele, que você ame o seu filho através desse contato visual, através da própria comunicação, porque senão não tem como construir um vínculo afetivo, se não tiver esse tempo disponível. E muita gente tem usado, né, essa desculpa, falta de tempo, como como se isso justificasse essa deficiência na comunicação. E não pode e nem deve ser assim. E na verdade, eu acho que muitas vezes nós mesmos nos enganamos com alguns pensamentos. Essa questão da falta de tempo, eu não posso acreditar que isso é verdade. Porque a gente arranja tempo para fazer outras coisas. Por que não arranja, então, um tempo para estar com seu filho? O filho é prioridade na nossa vida. A própria Bíblia fala, né, que o filho é herança de Deus. Então, você pai, você mãe, cuide dessa herança que Deus colocou nas suas mãos. O que você tem de mais precioso é o filho que Deus te deu. Você faça dele, sim, em nome de Jesus, um grande homem, uma grande mulher, dedicando tempo para amar, para respeitar, para ouvir, para criar esse vínculo. Muitos pais reclamam assim, Serginho, eu acho que meu filho não gosta de mim, meu filho não me obedece, ele olha para mim com uma cara feia, mas às vezes o seu filho só está demonstrando a falta de afeto, a falta de tempo, aquilo tudo que você está deixando faltar, ele demonstra através da rebeldia, até mesmo para chamar a sua atenção. Então, cuide do seu filho, eu acho que é o bem mais precioso que nós temos. Com toda certeza. Vanessa, eu vou te fazer uma pergunta, você vai pensando, porque eu quero olhar aqui também uma outra pergunta aqui que chega para a gente para o WhatsApp, mas eu quero te perguntar, sobre esse relacionamento pais e filhos, é normal, até natural, não sei, a sua resposta que a gente precisa, que na adolescência os pais se afastem dos filhos ou os filhos se afastem dos pais? Quando você pensa aí, só para fazer um registro aqui de um WhatsApp, Vanessa, aqui que chega para a gente, veio do Mato Grosso esse WhatsApp, diz assim, ó, espero esse momento da família para me ajudar. Ai, que Olha bênção. só que o pessoal já espera. Sei que não esse é o tema, mas preciso de ajuda. Meu marido me traiu com uma menina da igreja, perdoei ele, mas não sei como agir com ela que voltou a frequentar a igreja. Tenho sofrido com isso, me ajudem, por favor. Querida irmã, pela concordância aqui, então é uma mulher que nos escreve, então minha irmã, o recado é para você. Olha só, você já fez o mais difícil, que foi ali perdoar e se reconciliar com seu marido. Ótimo, parabéns, com uma atitude
difícil, uma atitude, mas muito também corajosa, muito determinada. Isso é bom. Isso mostra a palavra de Deus aí tendo um espaço bom no seu coração. Agora, quanto à menina, são fatores que você também tem que pensar. Você deve também perdoá-la, porque talvez ela tenha sido enganada. Já pensou nisso? E ela estar na igreja é o melhor lugar que ela tem que estar. É claro que talvez você não vai ser a melhor amiga dela, mas isso também não pode impedir de ir à igreja, de frequentar os trabalhos promovidos pela igreja, de ali honrar e servir à comunidade, seus outros irmãos. E isso, se o seu coração de fato a ela foi também dado o perdão, certamente ali a convivência vai sendo também restaurada dia a dia. Como eu disse, hoje não é pensar que vocês seriam as melhores amigas da igreja, não é isso. Mas é restaurar ali dia a dia também a comunhão sua com toda a igreja, fortificando você e seu marido, o casamento no Senhor, para poder abençoar. Ela, vamos dizer assim, entenda bem, ela vai ficar num plano secundário. Não pode dar esse plano primário na sua vida e nem no seu casamento para ela. Encontrou? Paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite e vamos que vamos. Amém? Deus abençoe. Posso dar só um recadinho para ela? Claro, Eu fico Vanessa. tão feliz assim pela sua participação, de tão longe, que Deus te abençoe. E agora nós vamos falar de mulher para mulher, né, Serginho? Olha, querida, sabe? Vanessa, eu vejo o seguinte, eu acredito muito na cura através da palavra. Então, às vezes, você já fez uma parte muito importante, que é a questão do perdão e o seu casamento está aí caminhando, mas busque ajuda, sabe? Faça uma terapia, busque um pastor para você fazer um aconselhamento, para você colocar para fora essa angústia, porque o inimigo, ele sempre vai tentar trazer algo na sua memória para você pensar. Ele não tem poder de fazer você pensar, mas ele sopra nos seus ouvidos e a partir do momento que você reage, ele sabe que você comprou as maldições, as coisas horríveis que ele tenta fazer você pensar. Então, se você estiver fazendo um aconselhamento, quando vier essas dificuldades, você vai ter a oportunidade de colocar para fora e ser curado através da palavra. Passe por um processo de libertação, de ministração sobre a sua vida, que eu creio assim, que a Bíblia diz que um ao outro ajudou. Então, na nossa igreja, né, enquanto corpo de Cristo, você encontre ajuda. Então, busque ajuda, vai falar do que você está sentindo, que o Senhor vai te libertar dessa angústia que tenta aprisionar a sua alma, em nome de Jesus. Vanessinha, e aí, então, nesse período da adolescência, pais se afastarem dos filhos e os filhos dos pais? Isso. Gente, é normal na adolescência, faz parte do adolescente, porque ainda ele não é um adulto, mas também ele não é uma criança. Então, o adolescente, ele tem necessidade de se posicionar, então, de querer encontrar o seu espaço. Então, para ele, é muito mais fácil estar com o grupo, com os iguais, do que estar com o adulto, que sempre o adulto vai fazer um grau de exigência maior. É mais difícil para o adolescente. Então, você, mãe e pai de adolescente, fique tranquilo quando o seu filho se afastar um pouco. Mas você tem que crer que aquela educação que você deu não vai ser triturada pelo grupo de amigos que ele faz parte. Quais são as dicas aí que você pode dar para os papais? Para os pais. Então, você que é pai de adolescente, tenha calma nessa hora. O adolescente, ele é muito questionador, mas isso não quer dizer que quando ele te questiona, ele está querendo tirar a sua autoridade de pais. Nós, pais, precisamos de exercer a nossa autoridade e não exercer autoritarismo, porque o adolescente, quando ele percebe que o pai está sendo autoritário, ele se rebela, ele se torna mesmo um adolescente rebelde. Então, você, pai, entenda os questionamentos, converse com ele, não fique invadindo a privacidade do seu filho. Aí você pode falar assim, o que é privacidade? Tem pai que mexe em tudo, na gaveta, na mochila. É como se o pai fosse um detetive espionando alguém. Dê crédito para o seu filho. Se ele já errou, você ficar vigiando o tempo todo não vai resolver, porque quem quer fazer coisa errada, vai fazer, Serginho. Não tem como, mas através do diálogo, do amor, você alcança o coração do seu filho adolescente, através do respeito. Vanessa, isso é importante. Vale para o pai lembrar que ele também um dia foi adolescente, ele passou por aquilo ali também? Vale, a gente tem que ter empatia, se colocar no lugar do outro e entender o que o seu filho está sentindo. Se você não dedicar tempo para o adolescente, como para todos os seus filhos, em qualquer fase que ele estiver, você vai perder esse vínculo afetivo. E principalmente na adolescência, se aproxime, mas não invadindo o espaço dele, sabe? Traga os amigos do seu filho para sua casa, mas uma dica muito importante,
Não fica tentando ser amiguinho do seu filho. Tem mãe que quando a filha é adolescente quer se vestir igual ela, quer conversar na linguagem do adolescente. Você definitivamente não é um adolescente. Você é pai, você é mãe, você é autoridade. Mas você pode sim se aproximar através de uma linguagem de amor e de afetividade. Mas não tente virar um amiguinho, porque você não é assim. Você não pode ficar nesse lugar de amiguinho. Você é lugar de autoridade. Mas uma autoridade que escuta, uma autoridade que valida o que o seu filho está falando, uma autoridade que não se sente mal quando é questionado, sabe? Mas que ama de uma forma que não oprime, porque o adolescente não vai aceitar isso de forma nenhuma. Imposição, mãe e pai, com o adolescente não funciona. Funciona diálogo aberto e muito respeito. Imposição não vai funcionar com ninguém, com nenhuma fase, mas com o adolescente muito mais grave se torna a situação. Então, trabalha aí em parceria com seu filho, em amor, em unidade, que você vai conseguir muitas coisas. Respeite. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.